Conteúdos e aulas sobre as verminoses. É aqui, aquela aula gostosa que a gente assiste e fica pensando: será que eu devo continuar comendo carne? Será que eu tenho um bichinho desse vivendo dentro de mim? Dentro de mim? Dentro de mim? Dentro de mim? Então, meus amorzinhos, vem comigo. Então a gente já viu que os plateumintos são esses vermes achatados, triblásticos, acelomados, protostômios, que o exemplo são as planárias, né, que são esses plateumintos de vida livre, e que a gente tem a classe cestoda, que estão as tênias, e a classe trematoda, que estão o esquistossoma manzoni. Claro que existem bem mais plateumintos, mas aqui de interesse para o vestibular é aqueles que causam verminoses em seres humanos. Então vamos começar com a classe cestoda, onde estão as tênias. Amores, tu já sabe que temos a tênia solium e a tênia saginata. A tênia solium está presente na carne contaminada do porco e a tênia saginata na carne do boi. Temos que saber isso. Outra coisa que nós temos que saber, que não está escritinho aqui, deixa eu ver, não está, então anota aí, que este vermezinho é um verme heteroxeno. O que significa ser heteroxeno? Possui dois hospedeiros, um hospedeiro definitivo, ser humano. O que significa hospedeiro definitivo? Que ele conclui o ciclo reprodutivo, que ele consegue se reproduzir. E o hospedeiro intermediário, que no caso da solium, da tênia solium é o porco, e no caso da tênia saginata é o boi. O hospedeiro intermediário às vezes não sofre tantas consequências e os sintomas como o definitivo, e uma fase normalmente larval do verme se encontra nesses hospedeiros. É fundamental um verme heteroxeno passar tanto pelo hospedeiro intermediário como definitivo para concluir o ciclo. Quando eu penso em ciclo da doença, eu estou pensando no ciclo reprodutivo. E aí a gente já entende como que esse animal sobrevive, como que ele se reproduz, quais são as características básicas dele. Beleza? Então, da tênia, a gente sabe que ela é popularmente conhecida como solitária. Gente, por que os nossos antepassados, avós, pais falavam quando a gente comia demais e era muito magro, dizia: essa pessoa tem uma solitária aí? Porque esses animais, eles são tão grandes quando adultos, quando desenvolvidos, eles vivem no intestino humano e eles atingem cerca de 10, 12 metros. Lembrando que o intestino humano pode chegar até 8 metros, elas são ainda maiores do que o próprio intestino. E a gente sabe que no intestino acontece a absorção de nutrientes no intestino delgado e no intestino grosso de água e sais minerais. Se ela está no intestino, ela se prende lá no inicinho através da cabeça e a partir do seu corpinho ela vai absorvendo nutrientes. E como ela é muito grande, ela absorve mais ou menos a metade daquilo que uma pessoa consome. Então a pessoa que tem uma solitária, como se dizia antigamente, ou uma tênia, ela sente, além de dores abdominais, fraqueza, anemia, muita fome e muito cansaço e emagrecimento, porque metade daquilo que ela está comendo está servindo para alimentar a tênia. Isso é um outro detalhe. As tênias, diferente das planárias, elas não vão ter um sistema digestório com o intestino e tudo mais. Ela vai absorver os nutrientes através da pele ao longo dos seus 10 metros, ao longo de toda a sua superfície corporal. Ela absorve esses nutrientes e por difusão vai passando de célula a célula esses nutrientes. Beleza? Então já vimos várias coisinhas aí. Aqui a gente está falando que tem a tênia solium, a tênia saginata, nos seres humanos está na parede intestinal, tênia solium no suíno, a tênia saginata nos bovinos. A ingestão é a contaminação através do consumo das carnes dos hospedeiros intermediárias mal cozidas. O que isso significa? Que se tu come uma carne de porco que estava contaminado, e se essa carne de porco ainda for bem passada, as chances são quase zero de contaminação. Agora, se essa carne estiver mal cozida, mal passada, aí a larvinha pode estar viva e aí continuar o ciclo, ok? Então vamos ver aqui, ó. Essas são as duas diferenças básicas e querendo ou não, o vestibular ele pede, você vai fazer a CAF, viram que a CAF vai ter prova presencial, o DESC não sabemos ainda, a UFSC provavelmente vai ter também, mas não tem data confirmada.
e Enem também terá, então vamos nos preparar. A gente sabe que eles perguntam bastante as diferenças anatômicas básicas entre a tênia solium e a tênia saginata. Aí tu já aprendeu. Ana, a tênia solium tá no porco. Não, mas as diferenças anatômicas. A tênia solium tem aqueles ganchos lá no topo da cabeça, que se chama, no topo do scolex, que é a cabeça, e esses ganchos, eles se prendem na parede do intestino do hospedeiro, né? Do adulto, definitivo, ou seja, do ser humano. E ela vai ter, sim, esses orifícios na cabecinha aqui, tá? Mas não como a tênia saginata, que tem 4 ventosas, apenas essas 4 ventosas no topo da cabeça. Não se prende através daqueles ganchos lá, se prende através dessas ventosas, ok? Então essas diferenças anatômicas entre a tênia solium e a tênia saginata é bastante importante. Aí temos uma tênia adulta, a gente já conhece esse slide, a gente já viu, a gente está revisando. E o que é interessante? Ela é formada lá pela cabecinha chamada de scolex, depois a gente tem aqui o colo e vocês estão vendo que ela tem vários anéis, ela é um verme achatado. A cabeça é bem menor do que a cabeça de um alfinete. Só que os 10 metros que ela vai se estendendo ao longo do intestino, a gente consegue visualizar olho nu tranquilamente. É como se fosse uma fitinha assim, sabe? Uma fitinha dessas de cabelo. Parece uma fitinha. E esses anéisinhos que formam todo esse corpo, que vão ficando cada vez maiores, se chamam proglótides, ok? E essas proglótides, aí está mostrando, aí tem uma outra característica. A tênia, ela é monóica, ou seja, antigamente se falaria hermafrodita, tem os 2 sexos. Isso justifica porque que um único animal consegue se autofecundar. Se liga aqui, tu já sabe disso, mas é sempre bom lembrar. Monóica significa 2 sexos e ela se autofecunda. Tem muitos seres tipo a planária que são monóicos, mas precisa de um outro ser vivo para fazer a troca de gametas. Ela não, ela vai se autofecundar. Os espermatozoides fecundam seus próprios óvulos. E isso, gente, por envolver gametas, por mais que seja independente, é considerado um tipo de reprodução sexuada. Então fica atento, porque a gente costuma achar que quando é independente é assexuada. É uma reprodução sexuada porque há troca de gametas. E olha que interessante. As proglótides, os anéis um pouquinho mais anteriores, elas são as hermafroditas, as que têm os 2 sexos. E à medida que acontece essa fecundação, as proglótides ficam grávidas, isso mesmo, cheias de ovos. E o que acontece? Esse bichinho maravilhoso, ele fica preso lá no inicinho do intestino, aqui a Ana Lia desenhando para ti, lá no inicinho do intestino, e aí ele vai se estendendo. Vou mostrar aquele videozinho sapeca da colonoscopia com uma pessoa, com a nossa amiga. Aí o que vai acontecendo? As últimas, depois de metros e metros, as últimas elas estão grávidas e elas estão cheias de ovos. Quando essa pessoa elimina suas fezes, isso aqui está ao longo do intestino, ela elimina junto o quê? Proglótides grávidas, meus amores. E aí que começa o ciclo da fecundação. Toda vez que ela vai aos pés, ou seja, ela evacua, ela elimina os últimos anéis com proglótides grávidas através das fezes e essas vão atingir a água. E aí que a gente entra neste ciclo. Quando essas fezes, aí eu sempre faço desenho do ciclo da doença, eu sei que tu gosta, eu gosto, todo mundo gosta, então a gente vai fazer. A pessoa tá lá magrinha, com um animal adulto já contaminado com uma tênia dentro de si. Ela vai eliminar as suas fezes e essas fezes estão cheias de ovos porque ele eliminou os últimos anéis, ok? Olha aqui, tá mostrando o intestino, olha lá. A tênia aqui dentro, ó, por isso que ela é maior do que o intestino, porque ela não fica totalmente esticadinha. Ela elimina as fezes, elimina os últimos anéis. Esses ovos, vamos supor que vai numa região que não tem saneamento básico, não tem tratamento de esgoto, e esses ovos caem, infelizmente, em uma aguinha e eles ficam resistentes, vivos nessa água. E essa água, ela serve de fonte de hidratação, por exemplo, se for uma tênia solium, para os porquinhos. Ai, que bonitinho, ali os porquinhos tomam água. Ou comem alimentos que vieram
de uma hortinha que essa água entra em contato. Ou então, até mesmo, eles entram em contato com as fezes humanas, porque a gente sabe que os porcos são onívoros e eles comem tudo. E se, infelizmente, derem fezes humanas para eles comerem, eles comerão. E, infelizmente, se esse esgoto de algum modo entra em contato com este lindo porquinho, o que vai acontecer? Esses ovinhos ficarão espalhados pelos tecidos do porco, inclusive pelos músculos, e os músculos é aquilo que a gente come, né? O pernil, a costelinha e todas as outras coisas. E o bacon ele é defumado, então não é uma carne mal passada, tá? O presunto também é de origem suína, mas ele é defumado. Mas vamos supor que essa pessoa que cria os porcos lá no fundo da casa deles, com esse local que não tem o saneamento básico, que tem pessoas contaminadas, infelizmente, desculpem aos vegetarianos, mata esse porquinho para fazer churrasquinho e vender churrasquinho na frente do terminal de ônibus. O que acontece? Se essas larvas de tênia estavam na carne dele, o churrasquinho também está contaminado. E esse churrasquinho está mal passado e tu tá com pressa, tu vai perder teu ônibus, tu tá com fome, tá com cheirinho de churrasquinho e tu diz pra ele, me dá esse churrasquinho mesmo. Se não tiver passado ou estiver cozido corretamente, a pessoa vai se contaminar ao comer o churrasquinho. E aí aqui ó, o churrasquinho, e estes ovinhos vão entrar no intestininho, vão pelo estômago, pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, vão chegar no intestino e vão eclodir. É isso que está mostrando aqui, ó, as fezes contaminadas entram em contato. Se for ovos da Taenia solium e entrar em contato com o porco, vai se desenvolver. Se a Taenia solium entrar em contato com a vaca, não vai se desenvolver nela essas larvas, tá? Então, Taenia solium, porco, Taenia saginata, o boi. Aí, essas larvinhas vão estar espalhadinhas, que se chamam cisticercos, né? E aí a gente vai comer e vai chegar no nosso intestino, esse cisticerco vai se desenvolver e é apenas um que consegue se desenvolver, os outros são eliminados, né? Então, o mais adaptado vai conseguir, porque o nosso corpo não daria conta de desenvolver 2 desses bichos. E aí, finalmente, volta e completa o ciclo, o animal fica adulto, causando todos os sintomas. Prevenção, que seria profilaxia, saneamento básico, ou seja, as fezes humanas não entrarem em contato com animais de criação e, principalmente, não comer carne que a gente não saiba a procedência. Todas as carnes que são vendidas em grandes redes de supermercados e tudo mais, elas têm uma procedência garantida, então a gente sabe que foram animais bem tratados. A gente sabe que, por exemplo, é muito mais difícil um boi ter contato com fezes do que um porco, só que a gente tem esse hábito de comer, os carnívoros muitas vezes, o hábito de comer a carne do boi muito mal passada, quase um sushi de boi. Então tem que tomar bastante cuidado. Quando a gente come fora, no restaurante, em algum lugar, a gente não sabe de onde veio esse animal, então tem que tomar bastante cuidado, ok? Tratamento através das vermífugos, né? Quando a pessoa diagnostica essa doença, tem que tomar os vermífugos para ficar tudo bem. E também, né, meus amorizinhos, a gente tem que saber que tem os exames diagnósticos, que é o que eu vou mostrar agora para vocês antes de falar da cisticercose. Só um pouquinho, fica aí que eu já te mostro. Ó, voltamos aqui. Esse vídeo eu já mostrei pra ti ano passado, só vou mostrar rapidinho, não vou mostrar todo. Só jogar lá no Google, teria se achado no colonoscópio e tu, ali tá colonoscópico, mas pode colonoscopia. Colonoscopia é aquele exame que se coloca uma sonda com uma câmera através do reto, via anal e retal para fazer a pesquisa no intestino de alguma questão. O que eu acho mais interessante desse vídeo aqui, isso aqui é da UFRJ, é provavelmente feito por alunos internos ou médicos mesmo, residentes, o que se diz, por que foi pedida essa colonoscopia. Ó, mulher, tinha 61 anos, era empregada doméstica, natural do Rio de Janeiro. Há um ano estava com uma perda ponderal, ou seja, um emagrecimento de 7 quilos e uma fadiga progressiva. Cada vez ela ficava mais cansada, associada a uma anemia. E a menopausa, tá aí outros dados que são importantes. Tinha uma menopausa aos 55 anos, né?
não tinha tosse, febre, alterações no hábito intestinal, ok? E aí foi solicitado, uma colonoscopia. A surpresa principal foi isso aí que a gente vai ver, porque ela morava no Rio de Janeiro, ou seja, não era numa área rural. E o outro detalhe, meus amores, aí a câmera ainda se faz toda uma lavagem antes no intestino e tal, para que se retire as fezes e a gente consegue enxergar perfeitamente a têniazinha aqui, ó, grudada na parede intestinal. Vá além disso daqui, procure no Google tênia, teníase, para você ver as fotos para quem tem interesse, quem não tem interesse. Me desculpa aqui, fica até um pouquinho, né, enjoada, por mais que tenha de ver às vezes a pessoa que é um pouco sensível, né? Aqui a gente pode ver que as paredes elas estão bem rosinhas, como eu já disse, já foi feita uma lavagem, se retiram as fezes. Isso aí é o suco entérico do intestino grosso, né? A gente tá vendo as paredes do intestino grosso e vai se vendo aí encostadinha aqui, ó, a nossa amiga têniazinha que está ali com ela. Muitas vezes antigamente, se tu pode procurar no Google, no YouTube também, mostram vídeos que são bastante fortes sobre a função de expelir a tênia. Às vezes são um pequeno furinho no abdômen que eles retiram a tênia, tá? Nunca vi nenhum vídeo de retirada de tênia. Antigamente se dizia que se retirava isso via anal, mas creio que hoje já tenham medicamentos que possam fazer com que se retire essa tênia com o uso de medicamentos, sem ser uma coisa tão agressiva. Beleza, gente? E aí eu vou deixar esse vídeo aqui com essas lindas imagens para vocês sobre teníase, e no próximo vídeo que eu vou deixar nessa semana mesmo, eu vou falar sobre esquistossomose e sobre uma partezinha da cisticercose que não deu tempo. Beleza? Fechou? Amo vocês!